Começando, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aprendiz de Escritor. E nesse podcast você se inspira, você aprende com os nossos queridos aprendizes da Jornada Aprendiz de Escritor, que é o meu treinamento online. O objetivo de trazer essas pessoas aqui, a gente tem um bate-papo inspirador demais. E tem uma pessoa que me ajuda muito a... Como é que eu vou dizer? Como é que fala na criptomoeda mesmo? Garimpar essa inspiração, tirar essa inspiração lá do fundo. Minha co-host, Jaque Júlia. Essa apresentação foi bem criativa. E não foi planejada. Exatamente. Ah, legal. Mas é legal quando é assim, espontâneo. A gente acabou de falar, espontâneo é isso. Saem coisas fantásticas. Bom, e já apresentando a nossa inspiração de hoje, né? Porque cada um que passa aqui no podcast é uma inspiração muito grande pra gente. Eu já vou colocar de cara uma frase que ele traz na história dele, que ele traz no livro dele, que é, tipo, é bem impactante. Você já começa assim, tipo, caraca, isso aqui vai ser muito bom. Quem segue pelo caminho da vingança deve cavar duas covas. Uma para você e outra para o seu alvo. O que você espera de uma história quando você já começa com uma apresentação dessa? Seu coração já fica lá, tipo, caraca, a gente vai ter muita coisa aqui. De quem que eu tô falando é justamente do Eduardo, autor de Hunter of Souls. Eduardo, você me corrige se eu errar na pronúncia. Eu tenho até vergonha, porque esse menino, ele é, tipo, ele manda muito bem no inglês com idiomas. Dá até uma certa vergonha. Ele tá traduzindo, fazendo a tradução das histórias dele pro inglês. Olha, exatamente. Olha. Então, olha só, autor de Hunter of Souls, do nosso querido Filing, acertei. e trouxe pra gente, apresentou pra gente um mundo muito legal, onde tem exorcistas. Sério, a história desse rapaz é show de bola, de verdade. Ele te leva numa viagem incrível. E aí, Eduardo, como é que tá? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Como que anda essa vida de escritor? Tá. Primeiramente, boa noite. Para quem tá vendo isso de noite, claro. E bom, tá ok ainda. Tô na revisão ainda, que é a grande revisão do meu próximo trabalho, que eu pretendo lançar 3 de novembro. Lembro que vai ser de fantasia. Primeiro volume de uma saga de fantasia. Ai, que legal. É o que eu falo, né? Deixou de ser só um fã para se tornar escritor. Isso, a gente vai receber isso como uma forma positiva, né, Jaque? Não, e você ó, a gente mal começou o podcast e ó a resposta dele, tipo, a atenção plena na pergunta e gente, essa garotada manda muito bem. Foi o que ele falou, né? Eu posso ter me tornado escritor, mas não deixei de ser fã. Ué, isso é o que importa, né? De olho nos detalhes. Pode continuar, Jaque. Ele pra mim, já respondeu a pergunta que eu queria. Já acalendou seu coração, já. Já. Porque, é o podcast Aprendiz de Escritor, então a gente tem que, né, mostrar que as pessoas aqui realmente, apesar da gente falar das histórias, é meio, né, implícito isso, mas eu acho legal. Até porque a promessa do canal é essa, né? Ajudar você a se tornar um escritor. E não é qualquer escritor, né? Porque a galera que sai da jornada. Estão mandando muito bem, né? Gente, manda muito bem. Inclusive, a gente está gravando. Eu até vi um pedacinho da live de lançamento da Stephanie que está tendo. E o próprio conteúdo do Eduardo. O Eduardo também traz conteúdos que, inclusive, depois a gente vai conversando um pouco melhor sobre. E, cara, vocês mandam super bem. Tipo, nas histórias, na divulgação, no trabalho com todas elas, é genial, de verdade. É muito legal. Eduardo, e antes da gente continuar, a gente começar a conversar aí para muitos assuntos, conta um pouquinho pra gente o que é Hunter of Souls, o que é essa história, o que você traz nessa história pra gente? Bom, desculpa primeiramente, Jaque. E que basicamente é a história do Phelim,
buscando vingança contra o cara, o exorcista que matou a mãe dele quando ele era criança. Mas só é uma discussão bem básica, na verdade. Mas, tipo, apesar de ser bem impactante, até o jeito que a Jaque apresentou, é um negócio para você ficar de coração quentinho, não é tão pesado, diferente de outros que surgiu aqui na jornada. Uma história pra gente ficar, uma história de exorcistas pra gente ficar com o coração quentinho. E Mas realmente, de fato, tem essa pegada de vingança, mas eu acho que o mais legal é a amizade que o personagem tem com os seus companheiros, né? Isso é muito legal. Não só com eles, mas vai ter outros personagens que o pessoal acabou curtindo bastante. Sim, sim. exatamente. Inclusive, o Eduardo até me deu me deu um sinal aqui para eu ficar quieta, porque exatamente, eu fui leitura beta dele, vi, gente, eu não posso soltar. Eduardo, me puxa a orelha se de repente eu deixar alguma coisa, viu? Vou Ia fazer dar o máximo. spoiler da próxima Tá tendo. história. Vou fazer o máximo aqui para não fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Não Porque, seja o Breno. não, O Breno que gente, adora dar spoiler, até das próprias verdade. histórias. Sem querer, ele vai e Verdade. fala. Porque, gente, de verdade, é muito legal. O que vocês conseguem ver do que já está publicado e do que vocês vão ver, tipo, é muito legal. A sacada do Eduardo com a história, com os personagens, é muito legal mesmo. Tô aqui, desculpa, tava processando. Porque é muito emocionante, né? Tipo, você conseguir trazer a história. Inclusive, até já puxando um gancho, não sei se a Ju ia fazer essa pergunta agora. Da onde saiu a ideia de ser escritor? Quando que você pensou em, tipo, não, cara, eu quero escrever uma história, eu quero ser escritor? Bom, eu sou uma criança que nasceu, né, que cresceu assistindo aqueles desenhos clássicos da TV Cultura, da TV Globinho, quando existia, o SBT, até um pouquinho da Rede TV, assim. Antiga Assim, TV mas Globinho, né? Saudades. Saudosa. Saudades. Muita saudade. Eu vou dizer uma coisa Aí, polêmica. Antes de te atrapalhando, eu vou dizer uma coisa tá bom. polêmica. Eu nunca gostei da Aguardo. TV Globinho, da TV Globinho. Olha, depois que eu descobri umas coisas que eles faziam, eu também passei a gostar menos. Eu não gostava dos desenhos, eu não sei, não era carismático. Agora, eu amava os desenhos do SBT. Mas o da Globo eu não achava, eu achava meio sem graça, não sei. Os apresentadores também eram muito sem graças. Eu não gostava, eu gostava mais da Maísa, de verdade. Eu gostava mais do pessoal do SBT. Tinha uma apresentação mais legal, tinha prêmio, tinha bastante Papagaio Chico. Papagaio Chico. É Chico o nome do papagaio que pegava os nominhos? Eu era uma craca. Eu não lembro, era Chico. Mas eu lembro do que você estava falando, que ele tinha um senhorzinho com papagaio, e aí Sim. a Priscila, a mãezinha, ela pegava um bilhetinho, tipo, nada a ver com. Eu lembro disso. Que nostalgia, gente. Nossa, que nostalgia. É verdade. Agora continua, Eduardo, continua, já que eu te cortei. Eu sou uma pessoa que leva muita nostalgia. Eu fico. Tanto é que eu evito assistir filmes que eu assistia na infância só quando eu tô com muita vontade mesmo, porque é o que a gente acaba crescendo, a gente acaba desenvolvendo principalmente senso crítico, então acaba não sendo mais tão legal quanto a gente via na TV. Verdade, verdade. Eu gosto muito de reassistir. Deixa eu só finalizar isso, você entrar na sua história para depois a gente poder voltar para esse tema. Mas eu gosto muito de reassistir as coisas, até para quando eu reassisto, aquele tom de surpresa diminui. E aí eu consigo prestar mais atenção no que eu posso aprender com aquela história para colocar nas minhas. Se tem uma história que eu assisto. Quando era desenho contínuo, sabe? Que um episódio era continuação direta do outro e você ficava perdido mesmo gostando. Exato. Um filme que eu tô assistindo muito, assim, ultimamente, assim, de assistir umas 2, 3 vezes no ano, é A Viagem de Chihiro, porque tem uma das histórias que eu quero escrever que tem uma base parecida. Então, toda vez eu reassisto e anoto uma coisa diferente que eu vou aprendendo. Mas aí continua, Eduardo, da onde veio a sua vontade de escrever histórias? Você trabalhando. Bom,
Aí depois, é isso, eu gostava de assistir muitos desenhos, séries assim, acabei depois entrando na TV por assinatura, onde eu tive contato pela primeira vez com os canais da Disney, Cartoon Network, e a Nickelodeon também. Mas o que realmente me fez dar o pontapé para ser um escritor foi quando eu conheci os animes, quando eu finalmente entrei nesse ramo das animações japonesas, que é uma das minhas, que é a minha principal influência do jeito da minha escrita. Eu vou dizer que isso até. Desculpa. Não, vai, continua. Eu sei que ia continuar alguma coisa que deu um delay. Eu vou dizer que isso foi até um dos desafios seus dentro da jornada, a inspiração dos mangás, né? Fala um pouquinho o que isso te inspirou positivamente, mas também o que te inspirou, o que influenciou negativamente, digamos assim, né? Bom, o que inspirou positivamente foi que, tipo assim, aquele negócio que falam que existe anime e mangá de qualquer coisa não é mentira. Tem muita história. Algumas são iguais, assim, principalmente de Sekai, assim, que hoje em dia não está tendo bons títulos. Mas, tipo assim, tipo, o pessoal tá copiando e colando, né? Exatamente. Tanto é que esse foi um dos meus maiores medos. Tipo assim, parando um pouco dos positivos, esse foi um dos maiores medos, parecer muito copiado de alguma coisa. Mas, tipo assim, nenhuma história é 100% original. Como você sempre falava pra gente, e fala ainda, por cima. Sim. Mas outro motivo que me ajudou positivamente foi treinar descrições, porque isso era a maior dificuldade que eu tinha, um ponto positivo e negativo. Eu pude treinar melhor as inscrições por causa disso, por causa que isso foi um negócio negativo, mas acabou me ajudando até hoje. Sim, sim. O Eduardo lembrou muito quando eu pegava a história dele para revisar, e aí as descrições eram muito curtas. Uma cena de luta, às vezes, eram 2 linhas, assim. Eu falei, volta, Eduardo, e faz de novo. Ó, assim, assim, assim. E aí você foi pegando jeito, tipo, foi o que você falou, né? Foi uma dificuldade que hoje te ajudou a você descrever melhor, né? Eu acho legal, assim, até antes de passar o assunto para vocês, tem um outro aluno que em breve a gente vai ter ele aqui também, né? O objetivo é que todos os alunos passem por aqui, que ele teve uma dificuldade muito grande em descrever o cenário. E aí eu voltei, pontuei todos os pontos do porquê que o cenário, né, estava mal descrito, estava confuso e etc. E ele falou que por um tempo ele ficou até chateado. Então, poxa, era tudo que eu queria era uma história de fantasia, então se eu não sei descrever cenário, blá, blá. Mas depois ele se animou, aceitou as dicas, foi melhorar, e foi o ponto de mais elogio da história dele a descrição do cenário. Tudo porque ele melhorou. Eu acho que eu sei de quem você está falando, e realmente, a melhor coisa da história foi a descrição dos cenários. Foi muito legal a ambientação que ele fez. E eu acho que eu arrisco também, eu acho que eu sei quem que é também. Eu acho que não tem problema de falar o nome dele. Foi o João da turma de dezembro, né? Isso, então eu acertei no palpite. Eu acho que até, eu não sei se você ia trazer mais alguma coisa, mas eu acho legal a gente pontuar exatamente esses detalhes, porque assim, sei lá, às vezes parece que o pessoal acha que o fato da gente escrever histórias, a gente tem super facilidades. A gente senta, a gente escreve, a gente cria e tá tudo resolvido. E não é, gente. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem aquilo que vai aprender, que vai desenvolver. E se você for parar para ver, cada um que a gente trouxe aqui na jornada, ao mesmo tempo que a gente fez, a gente apresentou e mostrou e comprovou que têm bons trabalhos, fazem coisas incríveis, eles também tiveram dificuldades, né? Eles também tiveram a sua jornada ali. Eu acho que como todo herói, né? Todo herói tem a sua jornada, gente. Ele não começa já todo pronto, equipado, ele vai aprender, ele vai treinar até chegar no então herói que a gente espera do final da história. E é assim que a gente espera a gente chegar, né? Os escritores. Tanto que existe a jornada do herói. Exato. Exatamente. Isso eu acho isso muito importante de mostrar.
Porque daí eu acho que eu acredito servir de incentivo para quem está aí do outro lado, meio que parado, com medo de escrever. Eu não vou escrever, porque eu não sou boa de português, eu não consigo fazer descrição, ou eu faço descrição demais, que era o meu caso, que é uma pena caindo em uma página, ou sei lá, sabe? Às vezes deixa de fazer por causa de alguma dificuldade. E é legal você ver, olha, independente da sua dificuldade, do que você precisa, você consegue. É só você se esforçar, se dedicar, que você vai conseguir ter a sua história pronta e publicada. Exatamente. Não, é muito legal. Realmente foi o que você falou. É fantástico a gente poder falar disso. Eu lembro sempre que eu converso com a minha tia, e a minha tia, ela tem muita vontade de escrever um conto. E eu fico falando para ela, bora, tia, vamos entrar na jornada. Aí ela, ano que vem. Aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? A gente tenta trazer as pessoas, mas enfim. E aí ela falou, mas é porque eu tenho ideias soltas, mas eu não venho conto pronto na minha mente. Eu falei, não vem pronto na mente de ninguém. A gente vai construindo a história aos poucos, né? Não é assim. Você não faz um download na sua mente e o texto vem, né? Você não é uma impressora que você vai só colocando o texto no papel. Exatamente. Exatamente. Tanto é que uma coisa engraçada é que Hunter Souls, eu não sei se eu comentei durante a... Só que não foi a obra que eu queria escrever para a jornada. O que eu queria escrever é justamente essa que eu vou publicar como de primeiro volume. Volume que é só que Hunter Souls foi muito um negócio curioso, por causa que era uma história que eu tinha descartado um tempo antes. Eu acho fantástico isso. Conta mais sobre isso. Isso é muito legal. Histórias sendo resgatadas na jornada. Fala que essa história ia ser jogada no lixo. A gente precisa criar um livro, uma história só com tudo isso. A jornada, a saga Ai, caramba, a saga de salvar histórias. Vou criar um nome melhor. Opa, seria bom, hein? Ok. Qual que foi a sua pergunta, Gil? Não, eu pedi para o Eduardo contar um pouco mais sobre essa questão da história dele. Tipo assim, eu publico ali as minhas histórias na página que eu estou dedicando como escritor, que é Manguard Oficial, e eu comento ali. Então, tipo assim, mas resumindo, a história não tinha nada a ver, essa primeira versão de Hunter Souls não tinha nada a ver com a versão que é agora, mas foi uma versão mas a versão atual, mesmo tendo as dificuldades que eu tive, foi a melhor coisa que eu poderia fazer com aquela ideia de exorcistas. Tanto é que foi o Phelan, foi o personagem que eu mais gostei de escrever até agora. Ele é o meu favorito. Essa história é o meu xodó. Mesmo não sendo a melhor, mesmo não sendo, obviamente, a melhor que eu vou escrever, com certeza vai ficar guardada aqui. É até legal isso, né? Tipo, às vezes eu me pego pensando nisso também, tipo, os nossos personagens queridos, as histórias que a gente mais gosta, né? Eu arrisco a dizer que não é que a gente tenha uma história melhor ou pior. Eu acho que ela atende a cada momento em que a gente está escrevendo. Eu acho que é o Cortella que fala isso. Eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas a gente dá o melhor que a gente tem naquele momento, sabe? É aquele o nosso melhor. E eu acho muito legal quando eu pego, principalmente que nem o Eduardo, eu fiz a jornada junto com ele, nós lá éramos da mesma turma. Nós estamos no mesmo livro, inclusive, do Contos, né? E eu li a história dele, eu acompanhei, tipo, a gente estava junto ali no dia a dia do curso, e ler a história dele agora, e ler o que ele está fazendo agora de trabalho, você vê o quanto que evoluiu de lá para cá. Inclusive, eu até falei isso para ele, né? Eu falei, cara, você está melhorando muito as histórias, a narrativa, e eu acho que isso é legal, é você perceber que você estava ali naquele momento, era o seu melhor, e você está sendo melhor do que você já era. Então, acho que isso é muito legal. Exatamente. Isso é até
Uma inspiração para quem pensa, né? Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir escrever a melhor história agora. Ah, mas é porque eu preciso melhorar. Cara, você pode até testar. Eu sou a favor da pessoa testar com histórias menores antes de partir para uma saga, etc. Inclusive, foi o que eu fiz, e tem alunos que estão fazendo isso, o próprio Eduardo que está fazendo isso, mas justamente, olha o resultado. Mas você não pode ficar parado, porque senão você nunca vai aprender. A pessoa quer melhorar sem escrever, então não faz sentido, não faz sentido. Antes de Eduardo falar alguma coisa, mas antes, deixa eu mostrar aqui o Flavinho. Nossa ilustração do Conto de Aprendiz de Escritor. Seu personagem, Shounen. Exatamente. O visual dele atual tá meio diferente, gente, agora dessa arte. Mas a continuação, o que você está escrevendo é a continuação dessa história, então? Não, a continuação de Hunter Souls eu vou fazer bem depois. Essa aqui é uma história que foi a história que me fez entrar na jornada. Nada. Aí eu estou escrevendo, eu vou lançar ainda, pretendo ainda, se tudo dar certo. E, como eu disse, vai ser de fantasia. Ser de fantasia vai dragões? ter personagens. Sim, exatamente. Aí não vai ter nada a ver com Hunter Souls. Entendi. Aí eu vou continuar, não vai ficar só naquilo. Mas que serviu como teste. Por causa de um certo momento no final. A Jaque sabe do que eu tô falando. Não, pera. No final do que você colocou aqui no conto, eu lembro que teve um final aberto, né? Teve uma coisinha ali, tipo, um gancho para mais alguma coisa, né? Então vai ter mais coisas aí. Não é só alguma coisa, não, viu? Só digo isso. Com o Eduardo e com a Stephanie, que são os que eu li agora recentemente, eu só tenho uma coisa: se prepara, viu? Se prepara. Vem aí uma coisa muito forte. A continuação não vai demorar muito para sair, porque o meu projeto de Natal é de Hunter of Souls. Que legal! Aí, falar nisso, eu já estava até colocando no grupo dos tutores hoje já as regras. E esse final de semana eu vou preparar o anúncio, porque vai começar dia 1º de novembro. Aí, no final de semana, eu já divulgo lá para a gente fazer aquela atividade dos contos de Natal. Só que dessa vez vai ser uma gincana e vai valer prêmio. E vai ser um prêmio muito bom, só queria dizer isso. Ano passado eu conseguia participar, só que hoje... Esse ano vai. Esse ano vai. Esse ano a gente tá... Acho que todo mundo tava meio esperto esse ano, né? Só esperando o primeiro que ia falar sobre o desafio dos contos de Natal. Mas vai ser legal, vai ser tranquilo. E, Eduardo, o que você acha, assim, que até antes de você entrar na jornada, né, se a gente for falar, não sei se você já escreveu alguma coisa antes, e se sim, qual era, assim, a sua principal dificuldade? Até mesmo, eu imagino que você já escrevia, porque você falou que você tinha Hunters of Souls antes e quase que jogou ela no lixo, quase que deu delete de vez nela. Mas o que mais te atrapalhava, assim, naquela época? Bom, foi uma meta que eu criei, que era, tipo assim, fazer uma história baseada em um gênero, assim, de anime que eu via quando eu comecei. Eu via que, tipo assim, tem esse tipo de padrão. Então, assim, aí Hunter of Souls que eu fiz de Exorcistas e Dragon Slayers agora. E tem spoiler do título. Dragon Slayers agora que vai ser de fantasia, de magos. Não tem problema. O título pode dar spoiler. Isso sim. Mas, tipo, a maior coisa foi que eu peguei poucas influências. Por exemplo, esse de Exorcistas, a única coisa que eu assisti mesmo foi Bleach, mas por sorte, depois de um tempo, veio o gênero, entre aspas, voltou. O tema, né? A temática de Exorcistas realmente deu um boom, assim, Opa! O que travou? Eu tô falando, mas o Mitch travou ali em cima nele. Mas esse gênero de Exorcista deu um boom, né, ultimamente. Acho que de tempos em tempos a gente tem um tema que bomba. E aí, pelo menos foi bom ter bombado de Exorcista, né? Porque você, como você falou, você acabou pegando mais referências, né?
Sim, exatamente. Foi muito bom, na verdade, porque a ideia que eu tinha de Hunter Souls não, tipo assim, não tinha nada a ver. Tanto é que é outro mundo, não é tipo assim. Não sei se isso considera spoiler, mas tipo assim, Hunter Souls na verdade, os exorcistas são uma sociedade secreta dentro do nosso mundo, não, mas tipo assim, não é um mundo separado. Uhum, uhum. Não Né? chega a ser, não chega a ser um spoiler que vai tirar a experiência da pessoa, não. Exatamente. Spoiler que eu tô segurando aqui na ponta da língua. Segura já, que segura. Mas então, sobre eu ter escrito antes, se eu escrevi foi só em sonho. A única coisa que eu tinha era a ideia, tanto que justamente algumas que eu tive, eu fico assim pensando no resultado que está na incubadora de ideias e lembrando do que tinha lá. A incubadora de ideias sempre presente, né? Sempre com uma lista de ideias. Nossa, esses dias eu tava olhando a minha e eu preciso muito ajeitar aquilo lá, porque eu fui colocando ideias, eu fiz questão de botar tags, sabe? E tá Para poder se encontrar para poder se depois. encontrar, tem um monte de ideia lá e eu não botei a tag de que história era o quê. Então eu preciso muito dar um. As ideias e histórias ainda estão organizadas, só tá meio complicado o nome de personagem, gente. Nome é uma parte meio difícil. Não, o problema eu não tenho tanta dificuldade com os nomes. Inclusive, até uma coisa que a gente acaba discutindo muito sobre isso, né? Nome de personagem. Só que o meu problema é excesso de ideias de nome de personagens. E aí, toda vez que eu acho algum que, cara, isso aqui é legal, e eu procuro sempre o significado, eu vou colocando lá. Aí, quando foi essa semana, eu fui só dar uma olhada em como que tava lá o banco de ideias, a incubadora, para ajustar alguns detalhes da história que eu tô escrevendo, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, mano, você é louca, cara. Por que tem tanto nome aqui? Eu vou fazer o quê com tudo É isso? isso. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava vendo. Mas, e sobre esse negócio de ideia descartada também, tipo assim, eu não descartei algumas, mas tipo assim, a questão não é descartar, mas é abandonar. Por exemplo, tem umas ideias que eu tive que eu não descartei totalmente, eu diluí os elementos em outra história. Essa aqui tá faltando no personagem, vou colocar aqui como protagonista. Que orgulho da Sensei! Que lindo! Realmente, eu mereci. Pois é, porque as ideias. Tem até um conteúdo aqui no canal que eu falo sobre isso. Ideias podem ser reaproveitadas, né? Não precisa você. Só porque de repente não deu certo numa história, ou você acha que você não tem como desenvolver tudo aquilo dali. Como o Eduardo falou, você pode pegar alguns elementos e utilizar. Sabe o que? Uma coisa não é muito bonito de visualizar, mas parece muito aquele desmanche de carro, né? Você pode pegar uma peça e botar. Não tá funcionando mais daquele jeito, você pega uma peça, coloca em outra história, né? Você vai usando, vai reaproveitando. Vamos pensar que nós somos os doutores Frankenstein também, né? A gente monta uma coisa nova ali, a gente dá vida a uma coisa nova. Reciclagem de ideias. Exatamente. Para um mundo mais sustentável. Eu acho que o Eduardo falou alguma coisa para internet. A internet fica muito emocionada. A internet do interior fica bem emocionada, né? São muitos assuntos, são muitas ideias. A internet do Centro-Oeste Paulista não é muito favorável, não. Mas fala um pouquinho mais sobre essa questão de referências que você estava falando, né? E aí você acabou pegando outras referências e foi isso que imagino que te ajudou a você conseguir escrever, desenvolver um pouco mais Hunter of Souls, né? Eu acho que sim. Eu imagino que ele esteja dizendo que sim. O que você acha, Jai? Eu tenho medo de dizer o que eu acho. Agora foi, vai. Fala enquanto não trava, vai. Então, sobre esse negócio de referência, eu comento assim que, tipo assim, o que me motivou a escrever Hunter of Souls
Será que o nosso vídeo tá pesando ele? Já Não, sabe que eu acho que isso é uma mensagem de não spoiler. Tipo, eu acho que a internet deve captar alguns sinais de possíveis spoilers. Aí ela, calma, repense. Yeah. Então, a principal inspiração, o principal pontapé que eu tive para Ele não tá querendo deixar ele falar da inspiração. Você tá vendo? Isso Como assim? Não tá querendo deixar ele falar o segredo por trás de Hunter x Souls. Olha só. Como assim, gente? Você viu que já é a segunda vez que ele fala. E o meu segredo é... Tá aí? Agora. Deu. Vinland Saga, pronto. Tá aí, Vinland Saga, tá aí um anime que eu quero muito assistir. Muito, 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 muito. Todo mundo fala que é muito bom. E tá na Netflix. Se eu não me engano, acho que ele entrou na Netflix. Eu acho que Vinland Saga entrou na Netflix. Ganhou alguma coisa aí como um dos principais. O pessoal fala muito bem. Recomendo, então, Eduardo. Sim, recomendo. Mas, tipo assim, Hunter x Souls é uma história de vingança, só que termina com o coração quentinho. Vinland Saga, pelo menos até o final pelo menos o final da primeira temporada. Não tem coração quentinho. Imagino que não tem coração quentinho. Mas a gente gosta assim também. A gente também gosta das histórias que não tem coração quentinho. É o nosso clube da tragédia. Clube da tragédia, que vai crescer cada vez mais nessa jornada. Meu pai do céu. E o que eu faço com os outros clubes? Algo me diz que esse clube da tragédia começou com a minha turma do Eduardo. Algo me diz. Vocês mataram um bocado de gente no livro de vocês. Confundiu. Não, mentira, eu não matei tanta gente assim. Não matei tanta gente assim. Não matou tanta, mas foi uma morte cruel. O Eduardo não matou ninguém. Muito pelo contrário. O Eduardo não matou, não. Já avisa o editor. Já avisa o editor. O editor. Já avisa o editor que teremos possíveis cortes e ajustes por conta da internet. Aí fala pro terapeuta do editor que ele precisa fazer isso. Vê se com a câmera desligada você consegue pelo menos falar, se pelo menos seu áudio sai. Conta um pouquinho aí. Então, basicamente, o melhor resumo que eu posso dar para o próximo projeto é um Black Clover, só que um pouco mais violento e algumas coisas estão bem exageradas, principalmente na questão de ação e poderes. Foi, ele conseguiu terminar de falar. Vamos começar a fazer umas edições mais legais? Vamos colocar uma musiquinha de tipo Ayrton Senna aí. Eu quero muito, gata, mas quem é que vai fazer essa edição? Eu queria dizer que eu poderia fazer. Eu não consigo, eu queria muito, mas eu não consigo, gente, não dá feito assim. Não dá. Mas, Eduardo, se quiser deixar então sua câmera desligada, vamos continuar tocando aqui com a câmera desligada. O importante é pelo menos você participar. Então, tá bom, pode desligar aí a câmera e a gente toca aqui. Só avisando. A gente tapeia a internet e ela acredita que ele não está aqui. Só avisando que agora, daqui para frente, o restante do podcast vai ser só com a voz do Eduardo. Porque a internet um podcast de fato. Um podcast de fato, exato. Deveras. Quando for para o Spotify, porque eu quero editar esses áudios também para a gente botar no Spotify, só tô esperando uma pessoa ver se me ajuda a fazer isso. Aí não vai fazer muita diferença. Mas vai, já que você quer perguntar alguma coisa aí para ele antes, que daqui a pouco a internet até boicote o áudio dele. Ai, gente, peraí que eu até me perdi agora nessas brincadeiras de internet. Eu vi uma coisa que eu achei bem legal que você faz na divulgação das histórias. As Hunter x Souls tem, eu não sei se isso vai ser bem um spoiler, mas tem assim, tem uma arma, tem algumas coisas, algumas habilidades que você apresenta com os personagens. E eu achei super legal você trazer na divulgação. Você até colocou lá que é o guia, eu acho que era guia de armas, alguma coisa assim.
E, cara, isso ficou muito legal. Tem outros posts assim que eu fiz desse jeito, tipo, a apresentação dos personagens que eu posso e que eu postei em alguns fatos deles e o visual que eu fiz no Pixmaker, que é um programa que é adequado para o estilo que eu faço. E eu também fiz recentemente série das vozes deles, que basicamente eu coloco algum dublador famoso para cuja voz combine com o personagem. E eu gostaria que colocasse no personagem caso tenha algo audiovisual. E tomara que tenha algo no futuro. Já se planejando, né? Já se preparando para. Eu vou exigir participar da produção. E ficou show de bola, porque, tipo, você lê a história, que nem a gente já leu a história, e você olha ali os personagens, as referências, tipo, casa muito bem essas referências com o que a gente acompanha dentro da história. E ficou show de bola. Valeu. E para nova história? Se para Hunter of Souls a sua inspiração veio de Vinland Saga, quais foram as suas inspirações para... Eu esqueci o nome da outra, só sei que tem dragão. Dragon Slayers. Dragon Slayers. Qual foi Eu não culpo porque, tipo assim, eu combino eu projeto um monte de coisa, tanto que em novembro eu quero lançar 2 obras de fantasia, sendo que uma a Jaque que vai vetar. Ah, vai vetar. Eu entendi vetar. Eu falei, mas por que a Jaque vai vetar a história? Eu não culpo porque B e V são muito parecidos falar rápido. É verdade. Não tem esse poder. Jamais inventaria uma história. Nossa, aí eu julgaria. Eu te julgaria, já que se você vetasse. Mas, e qual é então a inspiração para Dragon Slayer? Bom, vai ser uma mistura de Black Clover com The God of High School, que é uma webtoon que infelizmente teve o último capítulo lançado ontem, basicamente. Acabou já. Teve o anime recentemente que não adaptou muito bem, o anime foi bem decepcionante. E, tipo assim, vai ser basicamente... Então, tipo, se eu fosse resumir perfeitamente, além dessa frase que eu falei, de ser um Black Clover um pouco mais violento e exagerado, é um The God of High School, só que no mundo medieval. Eu acho que eu sei qual anime é esse. A Jaque nos animes ela fica um pouco boiando, tadinha. Mais ou menos. Eu vou pegando muitas coisas com vocês, eu vou pesquisando. E assim, para não dizer que eu sou tão para trás, eu tenho algumas coisas aqui ainda guardadas. Então, ajuda, oxe. Não tô tão para trás assim. Mas eu acho que eu sei. Esse é aquela escola que o pessoal... É a escola de luta, não é? Mais ou menos. É aquele torneio de colegiais. Isso, é porque eu não vi. De colegiais. É que eu não vi o anime, mas eu sei do que se trata. Eu vi. Tipo, ele foi um hype quando foi lançado, mas de fato muita gente ficou decepcionada com a adaptação. Acontece. Mas disseram que as lutas eram boas, pelo menos, né? E eu gosto muito. Boa e curiosamente foram muito fiéis as lutas foram muito, muito boas. Que bom, acho que para um anime nesse estilo, né? Para um mangá nesse estilo, pelo menos ser fiel a isso já é um bom começo. Até porque eu acho que é uma das partes mais caras e mais difíceis de se adaptar são as lutas por causa dos movimentos, né? Eu vi eles fizeram, a Crunchyroll ela fez um episódio especial mostrando só os bastidores. E, cara, você tem que ver, você fica se perguntando como que os caras conseguiram fazer isso. Mesmo você vendo o processo, você fica se perguntando como eles tiveram disposição para topar esse desafio. É aquele meme, eu só acredito vendo eu não acredito. Exatamente. Mas é até legal, porque, tipo, às vezes a gente reclama muito de adaptações. Realmente, tem algumas adaptações que, misericórdia, não precisava nem ter saído, né? Mas, assim, é um
puxa de um trabalho você adaptar qualquer coisa para você trazer para o cinema, trazer para a tela, é um baita de um trabalho. E, tipo, não precisa ser, por exemplo, eu vou fazer uma adaptação com atores reais, usar o CGI, nananá, para lá. É um trabalho. Mas você fazer isso em animação também dá muito trabalho. Eu comecei fazendo uma história em quadrinhos. A minha vontade, o meu sonho é que as histórias ganhem, de alguma maneira, ganhem adaptações. E aí, nessa questão de desenhar e ir atrás de ver, então eu vi um pouquinho do processo de como que é você transformar essas animações, fazer essas animações ganharem vida e movimento. E, cara, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. E, assim, é uma coisa para fazer a gente pensar, né? Toda vez que a gente vai, às vezes, criticar alguma adaptação, você fica até meio assim, né? Deixa eu repensar. Peraí. Tanto é que é por isso que o pessoal tá metendo muito pau nos filmes atuais da Disney, nos live actions atuais da Disney. Sim, porque... Eu acho que o último que, tipo assim, o pessoal realmente gostou foi o Mowgli, que é de 2016. Cara, o Mowgli foi legal, eu assisti. E é que ele realmente não fez a mesma pegada do desenho, né? Ele ficou meio obscuro, digamos assim, o filme, mas eu acho até que foi bom. Eu achei que foi legal, assim, teve uma parte até que deu uma dorzinha no meu coração ali. Foi interessante. Só não vou contar o que para não dar spoiler, mas foi interessante, foi interessante. Mas é difícil fazer adaptação. Não vou criticar tanto. Mas até pegando essa questão, né, Eduardo, que você falou, a Crunchyroll, ela tá fazendo isso para vários animes que, seja original dela ou não, que eles fazem esse por trás das câmeras. E aconselho, para você que quer escrever, eu aconselho muito a você assistir esse por trás da câmera, seja na Crunchyroll. Na Netflix tem uma série chamada Filmes que Marcaram Época, Brinquedos que Marcaram Época. Tem Eu aí assisti duas. esse último. É maravilhoso, porque você conhece como a pessoa pensou na construção daquela história. Aí você começa a ver que nada nasce perfeito, que as coisas, às vezes, tem detalhes que acontecem por acaso, né? Que, às vezes, melhorias da história vêm na escrita, né? Na hora mesmo da pessoa estar colocando ali no papel. Isso é muito bom para a gente perceber que, realmente, a gente tem que começar a escrever, entendeu? Claro que aí eu vou defender, né, o meu amado planejamento, claro que com o mínimo de planejamento, mas é começar, porque, como você falou, um dos problemas que você tinha antes era a falta de referências, mas no planejamento ele serve justamente para você ter essa base, essa referência, para que você não se complique na escrita, né? Então é o mínimo que você pode fazer. Mas é o começo, já é o começo ali da jornada da escrita, né? Exatamente, porque, tipo, você só consegue vamos dizer assim, esses improvisos durante a história, porque você tem um planejamento e enxergando o que você quer com aquela história. Por isso que os improvisos dão certo. Exato. Porque senão... Eu tinha muito medo, quando eu criei a minha metodologia, das pessoas justamente pensarem ou eu criar alguma coisa que fosse engessada. Mas não, o que vocês aprendem na jornada, o que eu ensino é justamente você unir o melhor dos dois mundos, do improviso e do flow com o planejamento. Você ter uma base para você conseguir flutuar naquela base e fazer o que você quiser, só que você, com aquela base, você não desiste, você não joga a sua história fora, né? Você não fica tropeçando. Por mais que você tenha uma dificuldade ou outra, ainda assim você tem um guia para te levar de volta, né, para um caminho decente, assim, que você queira escrever dentro da história e não se perder, travar e nunca mais voltar a escrever. Tanto que eu vejo que muita gente reclama quando uma história é inconsistente, porque tem uma parte que é inconsistente por de roteiro, por justamente não ter o planejamento. E eu tô tomando muito, tipo assim, eu tô com muito medo, porque é que, tipo assim, nessa primeira parte, assim, dessa saga, Dragon Slayer, vai ter um plot twist, assim, que eu tô pegando, assim, eu tô fazendo a revisão justamente para poder deixar, assim, a pista direita para não parecer um negócio forçado ou até justamente furo de roteiro. Ah, que orgulho, gente. Cada vez que eu saio desse podcast, eu penso assim, eu tô fazendo um bom trabalho.
Modéstia à parte, estou fazendo um bom trabalho. É muito bonito ver a evolução de Bom vocês. trabalho? Você tem certeza que é um bom trabalho? É porque não é bom. É um ótimo trabalho. Com direito a coral, e a gente nem combinou agora, hein? Não, é muito lindo. Esse foi o improviso que deu certo. Esse foi o improviso que deu certo. É muito lindo ver a evolução de vocês. É isso, sabe? É pegar no detalhe ali, principalmente quando a gente tem um plot twist, para dar uma boa experiência, né? Ansiosa pelas histórias. Já falei que eu vou tirar férias, eu tenho que tirar férias para eu conseguir ler todas as histórias, porque vocês estão mais máquinas. Porque eu leio as histórias que vocês escrevem na jornada, só que depois vocês não param. Ótimo, ainda bem, fico muito orgulhosa. Só que eu não consigo acompanhar. Não dá para ler tudo. Vocês vão lançando uma. Pois é, como é que a gente estava vendo no grupo? São os seus netos. Meus netos, ai, eu quero netos físicos agora para poder preencher aqui, eu com mais netos físicos. Não, mas é óbvio que eu acho muito Dragon bacana. Slayer, se der certo, por causa de uma coisa que a Jaque mandou no grupo, talvez você tenha o neto físico. Oh, que fofo! Vou esperar ansiosamente. Ah, vai dar certo, com planejamento. E aí eu falo do planejamento não só da história, né? Mas você tá traçando uma estratégia, dá certo. Hoje em dia tem tantas coisas para você conseguir fazer um livro físico sem necessariamente tirar um investimento alto do seu bolso, né? Tem as editoras que o próprio João, da Turma de Janeiro, usou para fazer um dos livros dele, que tá até aqui, o rosinha mais fininho, a Uniclap, alguma coisa do tipo. Mas tem outras. O Iclap, isso, obrigada. Tem outras também com o mesmo. Né, as plataformas que você coloca a sua história lá e a pessoa. Você não paga para deixar a história lá, você paga um percentual quando alguém compra o seu livro físico. Mas é uma forma de você ter o seu livro físico. Sendo bem sincera, dá lucro? Não, porque o preço entre o que você recebe, porque é custoso a impressão física ainda aqui no Brasil, mas para você que quer ter pelo menos o seu exemplar para os seus amigos terem, né? Para você ter na sua estante e falar assim, olha, eu tenho um livro físico, ou para ser um pontapé inicial e depois você ganhar volume, aí sim você vai fazer o seu lucro com o seu livro, etc. É um excelente começo, então dá certo sim. E justamente isso é um detalhe que eu não lembro com quem que eu estava conversando essa semana sobre essa questão. Eu acho que era com o Gabriel, não lembro. De a gente fica muito nessa ansiedade, nesse desespero, né? De a gente conseguir o livro físico, a gente conseguir vender, a gente conseguir alcançar e calma, relaxa, a gente está começando, a gente está criando a nossa base de leitores. A nossa base de leitores, a gente vai ganhando espaço. Ninguém começa grande. A gente não vai começar já ganhando rios de dinheiro, a gente vai ganhando espaço. E aí, quando a gente menos perceber, a gente está vivendo do que a gente gosta. É só ter paciência e consistência. Ficar nesse caminho que dá certo. Exatamente. Consistência é o mais importante. Mesmo que a produção seja baixa, tem que manter a consistência. Exatamente. Eu ia até perguntar se o Eduardo tinha alguma dica para iniciante, mas essa é uma dica e tanto, consistência, mesmo que a produção seja baixa. Até mesmo para quem escreve, né? Não só para venda, mas se você está escrevendo um pouquinho de cada vez, o que importa é a consistência. Vê o Breno, coitado, trabalha pra caramba, e aí ele está escrevendo o livro dele, já tem 1 ano, mas ele, de pouquinho em pouquinho, ele está fazendo, daqui a pouco ele vai lançar. Entendeu? Isso é excelente, isso é bom, e você não precisa, se você não tem tempo para sentar e escrever um romance todo de uma vez em 30 dias, ou menos, ou mais, um pouco, não tem problema, faz aos poucos, né? Ninguém tem essa disposição. Exato. Muito difícil. Jaque também é um dos exemplos, né, Jaque, que você fez aos poucos, mas foi fazendo. Exatamente. Devagar, a gente também chega. Exatamente. Inclusive, devagar a gente chega até com mais calma, a gente consegue enxergar melhor o que a gente está fazendo. Então, é só persistir, é ficar ali, seguir firme, que você chega assim no resultado, e é um resultado muito bom.
Exatamente. Eduardo, se você pudesse dar uma dica, depois eu vou pedir mais uma. Se você pudesse dar mais uma dica para quem está começando aí a escrever, o que você falaria para essas pessoas, assim, que está começando, está aí no desespero também? Principalmente, vamos lá, vamos focar assim, no nicho, né, o público. Você está falando com o pessoal que é otaku também, igual a gente, que é apaixonado por animes, apaixonado por mangás, e, poxa, ele está querendo escrever a história dele. A princípio, ele não consegue escrever o mangá, mas quer escrever a história lá. Qual é a dica que você daria para essa pessoa que numa época você esteve já nesse momento, né, tão desesperada para escrever e não conseguia, só sonhando com essas histórias? Eu tenho 3 dicas. Ótimo! Nossa, a gente pede... O negócio aqui é over delivery. A gente pede Vai ter 4 dicas minhas aqui para finalizar. Maravilhoso. Vamos aí. Faça o que você goste. Não trabalhe com... Nunca funciona trabalhar com um gênero que está bombando e você não ter experiência para gostar. Tem exceções, obviamente, tem exceções, obviamente, mas quase nunca funciona. O melhor é você trabalhar com o que você gosta, e trabalhar e depois trabalhar para você poder ter sucesso com isso. Segundo, pesquise tudo que você puder te fazer. A cada ideia nova que você pesquise, esse personagem vai ter tal poder porque eu acho legal. Não é só isso. Pesquisa como que exatamente esse poder funciona, por causa que esse foi um dos meus maiores problemas também com Dragon Slayer, quando eu publicava em inglês, que eu acabei parando assim por motivos pessoais, que eu não estudava direito. Agora que eu consegui finalmente fazer um negócio, aí que eu estou publicando. Só estou publicando porque eu estou finalmente com o negócio pronto, estruturado, porque eu pesquisei. Não parei, até hoje estou pesquisando, na verdade. E terceira dica, treine as descrições com coisas que não tem nada a ver. Tipo, alguma cena de série que você está vendo agora, escreva o que você está vendo para treinar, principalmente cena de ação, para a hora que finalmente botar a mão na massa. Nossa, as 3 dicas foram maravilhosas, assim. Então, eu vou complementar pouca coisa, na verdade, não é nem para corrigir, é para colocar mais cobertura nisso daí, que já foi muito bom. A primeira, eu sou muito ruim de memória. A segunda dica que era sobre pesquisa. Isso. A primeira é sobre você escrever o que você gosta Isso, quando você está começando. Jaque. Isso, volta nessa. Que eu ia falar que foi o que ele falou, né? Às vezes é legal se você consegue misturar o que as pessoas estão procurando com o que você gosta, ótimo. Mas não tenta se encaixar no molde só porque tá na moda, porque senão pode dar ruim, né? Você pode achar ali um item em comum, pelo menos, né? E se desenvolver. Pesquisa. Eu vou falar minha frase marcante, que essa frase eu quero que seja registrada assim. Antes de ser escritor, o escritor é pesquisador, porque você precisa pesquisar antes de colocar. E a terceira, qual era a terceira? Gente, eu tô muito ruim de memória mesmo. Terceira é fazer treinar descrição. Isso, excelente exercício. Você que está assistindo aí, já anota para não ser esquecido igual a mim. Anota e faça, porque esse exercício que o Eduardo deu vale ouro. Tem muito curso de escrita criativa, eu sei porque eu já fiz vários, que não ensinam isso daí, que é uma atividade que vale ouro. Anota aí. Para quem quer treinar a descrição, pega, assiste uma coisa, vai lá, descreve. Porque você vai comparar se realmente o que você assistiu você conseguiu botar no papel, porque aí você assiste na sua mente a cena que você quer botar no papel e depois você coloca. Excelente. Não vai ter uma nota oficial, mas vai ser uma nota para você. Exatamente. Essa nota para você vai ser muito bom. Já que para a gente finalizar aqui, algo a acrescentar, algo a perguntar? Eu só acho que a cada podcast, daqui a pouco, a minha voz vai sair longe e eu lá atrás, porque, tipo, essas finalizações estão ficando cada vez melhores. Gente. Para justamente para quem assistiu até o final pegar o ouro do negócio. Exatamente. Não, sério, Eduardo, como eu sempre falo isso para ele, a gente está sempre conversando. Mas, rapaz, parabéns pelo seu trabalho. E
cara, se sinta muito, mas muito inspiração para todos nós. Não só para quem está começando, mas para a gente. A gente que estava junto com você, que está junto com você todo dia ali no clã, na jornada, eu acompanhando você, é uma inspiração para a gente. Com toda certeza. Agora, vamos ver se a câmera. Vamos ver se a câmera ajuda. Agora, para você falar o seu. Não vou pedir para você abrir a câmera, não, porque senão vai cair. Vende seu peixe, Eduardo. Onde as pessoas podem te achar? Quando que a sua história vai iniciar? Onde que as pessoas podem ler suas histórias? Vende seu peixe. Eu pedi para você abrir a câmera, mas aí vai que trava, né? Então, e agora nessa hora tão importante. Melhor, por precaução. Bom, eu tô ativo em 3 plataformas. Uma, Instagram, que é @manguard.oficial, que vai estar aqui embaixo tem uma também. história curiosa por esse nome. Quê? Vai estar aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar aqui embaixo também o seu link para o pessoal seguir. No Notepad, que tem a amostra grátis de Hunter of Souls e o primeiro capítulo de Dragon Slayers também, para quem quiser saber o que vai ter nesse projeto. Legal. E uma fanfic minha que eu fiz de Power Rangers, que não é meio paia, mas como a Sensei falou, eu tenho que vender meu peixe aqui para finalizar. E na Amazon, que até agora a única coisa que tem é Hunter of Souls, que tá por R$4, mas eu vou fazer esse jabazinho aqui, porque de Halloween, 31 de outubro, até Dia dos Finados, dia 2 de novembro, vai estar gratuito. Olha só! Eu nem sabia que Hunter of Souls estava lá na Amazon. Eu não sabia dessa notícia. Estou sabendo agora. E olha, além de estar na Amazon, não é a mesma versão que está no livro da jornada, não é a mesma versão que eu te mandei, Sensei. Na verdade, uma versão melhor e até mais completa, diga-se de passagem. Eu só te digo uma coisa, se eu fosse você, eu já ia correndo lá para pegar. Eu quero o link, manda o link lá no grupo depois do clã. Eu não sabia, para mim é uma surpresa. Uma dica e uma coisa que eu tenho que avisar que eu dei para todos os betas. Leia até a página final. Olha a carinha da Jaque. Entendi. Então, quando eu for fazer a leitura, eu já li, eu ia falar que eu não... Já fiz, a da leitura crítica eu já fiz. Mas aí agora é aguardando a Dragon Slayer para fazer aqui também. Da leitura. Se quiser, pode já fazer, tá? Com o primeiro capítulo. Do primeiro capítulo. Já... Entendi. Vou botar na minha lista lá, então, depois. Gente, é isso. Então, eu agradeço imensamente a sua participação, Eduardo. Com todas as pausas, com toda a internet querendo te derrubar. Não te derrubou. A gente ficou aqui até o final e eu tenho certeza que você serviu de inspiração. Eu acho uma coisa legal. A cachorra da Jaque querendo participar. Um cachorro pegando o osso. Trocadilho não intencional. Eu tô o podcast inteirinho tentando segurar ela. Eu não consigo. Cadê? Olha isso. Oh, que Gamora, pelo amor de Deus. Gamora. Ela quer participar também. Ela quer participar. Eu posso com isso, gente. Eu preciso da porta desse escritório. Ai, que fofa. Mas eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Gente, eu tô realmente muito ruim de memória. Assim, tá difícil o negócio. E eu tô com fome. Então por isso... Ah, tá, enfim. Somos dois. Não nos derrubaram. Sexta-feira à noite nós estamos aqui. Ah, e eu queria falar que o Eduardo serviu com certeza de uma inspiração. Ah, eu queria te pedir uma coisa, Eduardo. Fala pra mim. Quantos anos você tem? 18. E Eduardo publicou o livro antes dos 18 anos. E sabe por que eu tô pedindo para ele responder isso? Porque toda vez que eu faço evento, tem pergunta: eu consigo publicar a história antes dos 18? Eu posso ser escritor antes dos 18? Então tá aí a prova de que pode. Ele faz 18 agora. Ele tá lançando o segundo livro agora. Segundo livro, mas é que já tem a fanfic, tem as outras coisas antes, né? Agora, mas ele lançou antes dos 18. Então é possível. Idade nem para menos, nem para mais. É impossível fazer. Só queria deixar isso claro e finalizar isso por hoje. Escritor não tem idade mínima nem máxima. A única coisa que te limita é a criatividade. Exato. E que criatividade não é dom. Ela pode ser praticada. Não, nunca. Vem para a jornada que você com certeza vai conseguir praticar.
Sigam lá, @liçãonerd, para ficar atento de quando vai abrir as próximas turmas. Isso aí. E vai vir um negócio muito forte aí, né, Jaque? Se prepara, viu? Eu acho que eu já sei o que vai ser. Vai vir um negócio muito forte aí, uma revolução no Lição Nerd. Olha, vocês precisam realmente repensar essas coisas e colocar na... Ó, eu já falei isso para a Stephanie. O contrato de vocês com o lançamento das coisas tem que ter lá embaixo, nas letras miúdas, atendimento psicológico. O ano passado, que foi... Inclusive, o ano passado foi o primeiro ano, né, que eu estava aqui com vocês. Foi o ano inteiro de emoção, porque eu estava lançando os livros e toda a atividade. Aí, esse ano, eu fico o ano inteiro assim, cara, você se prepara, porque ele vai trazer isso. Ó, gente! Se prepara. Coração! Vai vir um negócio muito forte aí. A Lição Nerd vai passar por uma grande revolução. Ou se vai, mas aí fiquem atentos, que vai vir coisa boa aí. Obrigada, Eduardo. Eduardo, agora liga a câmera só para você dar um tchauzinho. Para a gente finalizar com um tchauzinho. Espera aí um pouquinho. Tá delay aqui. Tudo bem, acontece. Aí, foi. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, para qualquer horário. É bom. Bom isso. E... Desculpa, deu branco. E vem assistir, venha ler a minha história. Finaliza assim, a melhor coisa. E vão lá ler. Isso aí. Jaque, para finalizar. Gente, olha, se aproveitem cada pedacinho deste podcast, dos outros que saíram, de todo o material, porque, cara, vocês podem aprender muito. Tem muito conteúdo para vocês aprenderem. Tem muita gente para inspirar. A gente está falando com gente grande. Tipo, nós ali da Nuclea, a gente se sente um pouquinho meio, a gente está começando. Mas olha o impacto e olha o resultado que o Lição Nerd tem com a gente. Então, se você quer a mesma coisa, segue, acompanha os conteúdos e quando sair a próxima turma, a gente espera vocês lá. Exatamente. Ju, não posso fazer parte da próxima turma, não tem problema. Continua seguindo, que ainda assim as dicas aqui são porretas. É sucesso garantido. Tá. De um jeito ou de outro. Minha nação, é isso por hoje. Muito obrigada. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, gente.